você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Diga aleluia. Eu achei que hoje ia estar meio pouca gente, porque ontem a igreja estava lotada, mas eu fiz uma divulgação boa, falei que era você, olha, a igreja lotou, viu? Mas, mais do que a divulgação, Deus chamou cada um de vocês aqui, pessoalmente, nessa noite. Amém, aplauda Jesus então, querido. Estou com uma expectativa grande, quem? Dessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo já tinha falado há muito tempo com você, né? E eu sei que você jejuou, orou, né? Se preparou. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, vai trazer respostas para cada um de você que entrou nessa noite aqui, amém? Então vamos estender as mãos para que Deus venha usar o vaso dele. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, pela vida do Ken, pela vida da Karina, Pai, pela sua família, pelos seus filhos, pelo Marcelo lá no Rio, pela sua casa. Pai, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela sua oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui com saúde, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, obrigado por este momento da igreja, Pai, o momento da palavra, aonde o Senhor vai falar com cada um. Eu abençoo a todos, abençoo a vida do Ken, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aplaudem Jesus. Pode se assentar. Deixa Deus te usar aqui. Boa noite. Uau! É tão bom quando treme tudo, né? Quando a mão gela, quando a voz não sai segura, porque isso só mostra que não é você, né? Mas é uma sensação que que eu aprecio muito, né? E eu estimulo a todos que têm chamado para subir no púlpito e trazer a palavra de Deus, porque ela mostra a sua fraqueza perante da palavra, daquele que está aqui para trazer respostas, para trazer direção. Hoje é um dia especial para todas as mulheres, e não poderia deixar de homenagear duas mulheres importantes na minha vida. Uma que eu honro diariamente, que é a minha esposa, Karina, mulher sábia, que se dobra à vontade de Deus, à direção da palavra, que tem me ensinado a caminhar firme nessa direção também. E a outra, a minha mãe, essa mulher que se acha frágil, mas eu digo que ela é forte. Uma mulher que passou por muitas lutas durante a vida dela toda, como muitas outras, que é corajosa, você é vencedora, você é guerreira. E eu me sinto honrado em ser seu filho e estar cuidando de você aqui em Curitiba, porque você não está morando comigo, você está sendo cuidada pelo seu filho. Se eu não soubesse ou entendesse um pouco dos princípios de honra, eu certamente não saberia falar isso para você. Meu pai partiu e está muito bem cuidado lá no céu. E você está sendo cuidada aqui. Sinta-se cuidada na minha casa. Por mim e pela Karina. Amém? Glória a Deus. Essa palavra foi desenvolvida essa semana. E a construção de uma palavra, eu creio que existem várias formas. Pastores são tratados de formas diferentes. No meu caso, acontece dentro do ônibus, né? Quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou voltando, e eu tento ficar muito sensível ao que Deus tem falado, e Ele fala comigo através de alguns pensamentos que vão vindo à medida que eu estou lendo, ou estou assistindo alguma pregação. E o apóstolo tinha me pedido uma palavra específica, e eu não tinha nada muito formatado ainda, e comecei a pensar em algo, e aí eu fui me permitindo ouvir, né, sentir as direções de Deus. E é muito interessante tudo isso, né, porque ela vai saindo, vai fluindo, e quando você escreve uma linha da sua palavra, você fala assim, cara, isso é uma verdade, meu Deus, eu realmente preciso falar isso. Isso aqui não é algo que eu quero dizer, mas é algo que eu sinto que é de Deus, né? Só abrindo um parênteses, já que eu homenageei minha mãe e minha esposa, eu também não posso deixar de agradecer ao apóstolo, a Estela e o Carlos, pessoas que participaram ativamente do desenvolvimento que eu tenho tido junto com minha esposa, junto com minha família, a Ada e o Marcão, a todos os pastores que eu tenho convivido.
aos meus irmãos quando estivemos lá no Encontro com Deus, que é um momento de grande aprendizado. Eu agradeço a todos vocês, porque vocês de alguma maneira ajudam no meu desenvolvimento. E eu creio que de alguma maneira eu também retribuo desta forma para vocês. Então eu sou grato por tudo que vocês têm feito na minha vida. Amém? E voltando então à palavra, ela passou por alguns títulos, né? E eu fui criando alguns títulos e no meio do dia eu falei, acho que não é isso, acho que não tem muito a ver com isso. E finalmente, lá para o meio da semana, eu entendi que a palavra ser ministrada nessa noite teria como tema cultivando a oliveira. E Deus é tão bondoso, porque eu não pedi nenhuma outra confirmação além da que havia no meu coração, mas ontem à noite a Rebeca pinta esse lindo quadro, e quando ela desce daqui, a primeira pergunta que eu faço para ela, eu falei, que árvore é essa? Ela falou, é uma oliveira. Deus é tão delicado na forma de confirmar as suas coisas. E o interessante é que cada confirmação dessa, por mais simples essas direções. Então segui adiante. A palavra estava pronta, mas essas confirmações eu entendo que foram um mimo, um abraço de Deus. Eu sou só alguém que está trazendo a palavra. Eu não tenho nenhuma intenção aqui de apontar o dedo ou contar verdades que tem a ver com a minha própria razão. Se isso vier a acontecer, rasgue e jogue no lixo. Mas o que for verdade de Deus, que aquilo impregne o seu coração e sirva de direção para você daqui adiante. E quando eu pensei em falar de cultivando a oliveira, eu me lembrei de uma ministração muito famosa do David Leonardo, quando ele fala da figueira, né? Linda ministração, a gente até trouxe algumas interpretações aqui. E eu falei, cara, está na hora de falar dessa oliveira. Então vamos falar. E aí eu fui estudar um pouquinho dessa oliveira, né? Da árvore. Essa árvore que tem uma simbologia tão grande, tão importante. E eu fui levantando algumas características dela que eu queria compartilhar com você. E eu creio que cada uma dessas características vai dizer um pouquinho ou trazer algo para cada um de vocês. Diz lá que ela é uma árvore que deve ser plantada em local de sol pleno e solo drenável para alimentar as raízes. Algo simples de se ler, mas quando você tenta olhar com um olhar mais profundo sobre isso, você está interpretando o que é um solo drenável. É um solo que permite que a água penetre. E se a gente levar para o lado que a gente quer trazer a mensagem, o que penetra num solo permeável é água, água viva, que dá vida à raiz. Já cabe logo uma reflexão, como anda seu coração? Como anda? É permeável para que a água viva penetre e que as raízes se aprofundem? Essa é uma árvore que tolera ventos fortes, resiste a longos períodos de seca. Uau! A oliveira que eu conheço, vira e mexe, passa por tempestades, tormentas. Às vezes sentimos sede dentro da igreja, como se fosse uma seca. Mas lembre-se, a verdade está no seu coração. Às vezes sentamos aqui esperando ser alimentados por uma palavra de um pastor, quando a semente já está lançada dentro de você. É lindo quando a gente vai para o terceiro ponto, que menciona que independente das condições quente, frio, seco, úmido, rochoso ou arenoso, a oliveira viverá e produzirá fruto. Essa é uma árvore abençoada. É uma simbologia que existe desde os tempos passados. Uma árvore que traz um alimento precioso, o azeite. O azeite do Espírito. Mas disse ainda que a oliveira é uma árvore que não é possível se matar.
E se existe alguma dúvida sobre o futuro dessa igreja, eu queria que você gravasse no seu coração: a oliveira não morre. Não há tempestade, não há vento, não há seca que mate essa árvore. Existe a podas drásticas. Quantas podas já tivemos aqui? E quantas trouxeram feridas profundas, marcas que colocaram de joelho os nossos líderes, mas que mesmo assim persistiram e se levantaram. Ela se regenera com facilidade. E árvore fabulosa, ainda que cortada e queimada, novos ramos emergirão. Sabe de onde? Da raiz. Onde é que a oliveira está plantada? Onde estão as raízes da oliveira? É nisso que eu creio. É uma árvore que alcança 10 metros de altura, com copa arredondada. Sabe o que significa para mim uma copa arredondada? Harmonia. Copa é o que está em cima. Eu olho para os pastores e falo: harmonia. Recentemente eu estava estudando a história da formação, da criação da Bíblia, do livro da Bíblia. Mais de 40 autores, mais de 1500 anos sendo escrita. Culturas, povos que não se conheciam ou tinham como passar informação. Mas mesmo havendo culturas distintas, havia ali uma unidade literária. A verdade não foi distorcida. Eu olho para cada um de vocês e vejo uma identidade diferente, uma maneira diferente, mas é necessário unidade para que a palavra alcance as raízes dessa planta. Precisamos caminhar numa única direção, cada um com a sua identidade, com o chamado que lhe foi dado, mas no foco, o objetivo é um só: unidade literária. Reflitam sobre essa verdade. O tronco da oliveira é grosso, porque só um tronco grosso suporta as facadas. Facadas não são mensagens disfarçadas para nenhum de vocês. São ataques que não só nós, como igreja, mas como pessoas, sofremos o tempo inteiro. Aqui não tem nenhuma intenção de trazer algo, uma mensagem velada. Como qualquer igreja, o inimigo se levanta e quer parar aquilo que vai transformar essa nação, essa cidade, esse bairro. Suas folhas têm diversas propriedades, mas uma das principais é o poder anti-inflamatório. A folha da oliveira cura. Os guerreiros do passado voltavam das batalhas e com as folhas da oliveira eram feitos emplastros para curar as feridas de guerra. É uma árvore poderosa e essa é a árvore em que nós estamos plantados. Levam em torno de 15 anos, apóstolo, para produzir um fruto maduro. Elas não começam a produzir aos 15 anos, mas em torno de 15 anos o fruto está amadurecido. Isso mostra que, como tudo, há um processo a ser concluído de amadurecimento para que esse fruto floresça. Quando eu falo de frutos, eu imagino galhos repletos de azeitona, cheias de azeite. E quem conheceu o apóstolo Evandros lembra muito daquela metáfora que a oliveira tem que estar com seus
galhos cheios de azeitona, porque galhos cheios de azeitona pesam, e quando os galhos pesam, você se dobra, e quando você se dobra, você alimenta. Os frutos ficam ao alcance de quem precisa se alimentar. E quando os frutos são colhidos e o alimento é provido, soberba. É por isso que você tem que estar sempre cheio de azeite para alimentar, para dar. E só uma oliveira tem azeite para dar alimento para quem precisa. Em Gênesis 8:11, diz que Noé esperou 7 dias antes de soltar a pomba pela terceira vez. E soltou a pomba, e quando voltou para ele no seu bico, havia uma folha verde de oliveira. Sabe qual é o ponto fraco da oliveira? Água em excesso. Mas não água da vida, estou falando da planta. Se você enche ela de água, aquilo enfraquece fisicamente a planta. Mas veja que durante o dilúvio, tudo se rendeu às águas do dilúvio, mas a forte oliveira foi a única planta que sobreviveu. Que tremendo, que simbologia, que marca, que mensagem que traz para todos nós uma ideia de esperança, uma ideia de futuro, uma ideia de encorajamento, uma ideia de enfrentar as lutas que cada um de nós temos enfrentados nessas cadeiras, cada um dos nossos líderes tem enfrentado. Eu não sou muito antigo na Oliveira, 6 anos, não sei, por aí. Talvez o ano passado e o início desse ano tenha sido um ano dos mais difíceis para essa igreja, no contexto do que aconteceu, do que acometeu a família do apóstolo, no contexto de outras situações. Nessa oliveira, Romanos 11:7 diz: e se algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo jambuzeiro, sabe o que é jambuzeiro? É a oliveira que não produz fruto. E tu sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, daqueles que originalmente faziam parte da oliveira, e feito participante da raiz e seiva da oliveira. Esse é um grande presente que todos nós recebemos. Nós fomos enxertados nessa planta. Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriais, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui traz outra referência interessante. Boa parte de nós está preparado para as acusações e feridas que vêm lá de fora. Mas como foi dito ontem, aqui, a sensibilidade no meu ouvido, estava ali vendo as fotos que tirei, daqui a pouco ele mencionou o que eu falei, opa, eu já sabia disso, amanhã eu vou trazer de novo a memória deles. Eu creio que a maioria das razões para alguma dessas cadeiras estarem vazias é porque pessoas aqui foram machucadas pela gente. É porque em algum momento aqui, mesmo sem ter ideia e noção disso, nós acusamos. Nós fomos religiosos e trouxemos todo o contexto da religião sobre alguém que precisava ter amor. Quantos? Eu falo aqui, alguns vêm à minha memória, e de novo isso não tem contexto de acusação, tem contexto de reflexão. Mente ligada à cultura do reino. Eu dentro do ônibus, eu ia lá, falei, uau, só faltava flutuar. No trabalho, tinha hora que eu não conseguia me concentrar, de tanta vontade de ficar escrevendo e trazendo verdades que vinham à minha mente, colocadas por Deus. E foi uma semana tremenda. Até que ontem, em casa, Karina estava um pouco desalinhada, e aí veio
Ela não tinha intenção, né, cara, de me trazer nada, mas ela estava desalinhada. E de alguma maneira, esse desalinhamento me alcançou. Veio de quem eu menos esperava. Não foi uma agressão, não foi uma briga, mas sabe, eu estava bem, conectado, e de repente, tchum, cortou meu fio. E você reverter essa situação, trazer a verdade de volta, é algo que leva tempo, sabe? Passei o dia inteiro, ela vinha falar comigo e eu resistia. Isso mostra como machuca quando a flecha vem de alguém que você menos espera. Líderes, irmãos, discípulos, discipuladores, diáconos, pastores, toda a ordem de pessoas que tem dentro da igreja. Mas ontem também foi falado, aqui não tem pessoas santas, pessoas prontas, está cheio de gente doente como tem lá fora. Continuando. Os jogos foram quebrados para que tu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme. Está conectado na oliveira? Não acabou. Eu acho que o pior erro que pode existir é quando você acha que está. Na verdade, você não está. É porque quando você acha que o Espírito Santo está falando com você, mas na verdade, a sua falta de capacidade de ouvir conselhos de quem está ali para te ajudar. Nós precisamos estar sensíveis a estar andando com pessoas que querem trazer boas novas para nossas vidas. Por esses dias eu conversei com meu querido pastor Laurinho e com meu querido pastor Marcos. E eu fiz uma pergunta simples para eles: quem é o cara? Quem é teu ombro lá na igreja? Quem é o cara que você fala e ele fala assim, não é isso, pastor Lauro, é por aqui? Eu não estou falando de discipulado, amém? Eu estou falando daquele cara que você tenha o laço, aquele cara que você falou, meu irmão, deixa eu te contar uma parada aqui, isso aqui não está legal. Eu vejo nas mulheres muito isso, sabe? Elas conseguem estabelecer laços de pontes que permeiam a segurança nelas duas. E os dois disseram, eu não tenho ninguém. Eu sou um cara mais reservado, e o outro falou, cara, eu não tenho ninguém. E eu me junto a eles. Eu também não tenho ninguém. Quando eu estou falando ninguém, do sexo masculino, tá? Não estou falando das esposas. Eu não tenho aquele camarada que falou, quem? Vamos alinhar isso aqui. É para cá que caminha. É por isso aqui. E nós temos essa carência a ser tratada. Nós precisamos estar do lado de pessoas que vão te alinhar, como eu consegui alinhar minha esposa. E depois eu mesmo fui alinhado. O versículo lá na frente segue, mantém a mesma linha. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ei, há sempre uma porta aberta para você voltar. Aqueles que saíram aqui, que estão machucados, eles podem voltar a ser enxertados na grande árvore, essa árvore da vida. Mas seus corações têm que permitir ser tratados. Então a gente entendeu um pouquinho de como é essa oliveira, de quem somos nós nessa oliveira. E eu vou falar um pouquinho aqui de como eu me sinto nessa árvore. Eu sou ramo enxertado. Eu era jambuzeiro. Eu era aquele que não frutificava. E minha gratidão está sendo expressa a cada momento, quando eu falo, quando eu agradeço ao apóstolo Marlos, quando eu agradeço pelas orações, quando eu agradeço por todos que me colaboraram com o meu desenvolvimento nessa igreja. As minhas raízes de ramo estão fincadas nesse lugar. Circunstâncias não vão me tirar daqui. Eu fui plantado
nesta árvore. Eu não sei quanto a você, mas eu estou plantado aqui. E quando eu falo que eu estou plantado, de cara vem a parábola dos talentos, no qual o servo recebeu 1 talento, 5 talentos. E a pergunta que eu me fiz quando eu cheguei nesse ponto foi: o que você está fazendo com os talentos que lhe foram dados? Sabe, em momentos de turbulência, às vezes você levanta e vai embora, porque você não consegue enxergar na tua frente um futuro para aquela luta que você está vivendo. Mas eu tive outra visão, que é uma visão exatamente em cima dessa palavra, em que ela me fez levantar com a minha espada e falar assim: estamos em guerra, e eu não permito, não aceito a derrota para a oliveira. Eu vou usar os meus talentos e vou lutar bravamente para que a vitória chegue. O que você tem feito com seus talentos? Os talentos que foram dados para cada um, evangelistas, mestres, toda a ordem de talento disponível pelo reino para você. Muitas vezes nós pegamos esse talento e guardamos para nós, falando assim: sabe de uma coisa? É meu. Não é. Está emprestado para você compartilhar com os outros, para alcançar. Esse foi uma verdade que veio à minha mente, e essa verdade eu só estou compartilhando. Eu não estou dizendo que alguém que pensa diferente ou que existe uma situação diferente está errado, mas eu entendi que o investimento que foi feito na minha vida, nesta igreja, o aprendizado que eu fui acumulando aqui, de alguma maneira eu precisava compartilhar isso aqui neste lugar, até que Deus falasse para mim: Ken, vá. Chegou a hora de voar outros ares, mas eu não recebi isso, e eu não me sinto no direito de discernir ou ter a própria conclusão do que eu tenho que fazer com os talentos que não são meus. O único direito que eu tenho nesse momento é devolver para cada um de vocês. Certa vez na minha empresa havia uma conversa no café, e tinha um colega meu que sempre criticou bastante, né? Tudo. E era o momento do dissídio, que é o período do ano onde a gente recebe o nosso aumento salarial. E eu tinha chegado no café, só estava ele olhou para mim e falou assim: ei, Ken, o que você achou do dissídio? Eu falei: como? O que você achou do dissídio? Eu falei: dissídio? Eu falei: maravilhoso. Eu falei: como assim? Eu falei: é o único que eu ganho. É o da ExxonMobil. Então, para mim, é o melhor dissídio do mundo. Agora, se eu quiser o dissídio da Volvo, que era 18 mil, 20 mil reais para cada funcionário, eu vou trabalhar na Volvo. Ou melhor, eu vou fazer algo para mudar o meu destino e ir para lá. Eu não vou falar mal do que eu recebo aqui. Eu vou fazer algo para mudar a minha vida. Mas algumas vezes parece que é mais cômodo a gente manter no nossa zona de conforto e reclamar das consequências do que está acontecendo. Então, o que eu estou dizendo é assim: devemos ficar atentos às circunstâncias que toda hora nos balançam, nos atingem. E eu sou grato por descobrir a cada dia defeitos e falhas nos meus líderes. Não que eu fique procurando por isso, mas eu sei que eles são falhos. Humanos falham, humanos erram. Não há um que eu conheça que viva 100% no Espírito. Isso só me mostra que essa igreja é uma igreja imperfeita, lugar perfeito para mim, que sou imperfeito. Porque se fosse uma igreja perfeita, eu não teria direito de entrar ali. O maior objetivo não é você, ramo enxertado. O maior objetivo é a oliveira frutificar. Houve um momento em que eu lia John Bevere, que é um grande escritor que me alimenta bastante,
E em determinado momento do ministério dele, ele teve uma crise profunda. Ele tinha descoberto uma forma, contactando outra igreja, de chamar jovens para a igreja, uma forma muito interessante. Eles marcavam festas nas casas das pessoas, e nessas festas, na verdade, era um lugar para se evangelizar. Então aquelas pessoas que iam, que não tinham a minha ideia, acabavam sendo evangelizadas, e a quantidade de jovens que essa outra igreja estava conseguindo angariar, era algo impressionante. Eram mais de 2.000 jovens em menos de 6 meses. E ele preparou o ministério dele, que é o ministério de jovens na igreja que ele era membro, capacitou, treinou todos que participavam do ministério dele para implementar essa metodologia lá, com a autorização do seu líder. E na última reunião, antes de implementar esse ministério, o líder dele falou assim: John, você não vai fazer, está cancelado. E ele ficou revoltado com aquela situação. Ele não conseguia aceitar que algo que ia trazer tantos frutos para a igreja pudesse receber um não seco da liderança que antes tinha dito que poderia fazer. E ele saiu daquele lugar muito zangado, foi para a casa dele, gritou com a mulher dele, falou: isso é inaceitável. Até que ele entrou no quarto dele e propósito. Havia um propósito e você foi criado por causa disso. Eis aí a grande batalha que todos nós enfrentamos. Qual é o meu propósito? Isso demonstra uma completa falta de noção de onde você deve ir caminhar. Seu propósito está estabelecido lá na criação. Antes que tua mãe te conhecesse, ele já tinha determinado isso para a tua vida. E qual o valor desse homem? Mateus 13,44 diz que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Minha amiga Márcia, sempre lembro dela quando ela falava: quem? Satanás a gente encontra em cada esquina, mas como é difícil encontrar a Deus. E o Cris Duran esclareceu muito bem essa parábola, né? Porque ele é um tesouro. O tesouro não se encontra facilmente, você deve buscar. Não é verdade? E o que tem de novo nisso? Tesouro só é valioso porque é raro. Eu não consigo ver um aqui igual ao outro. Eu vejo em cada um de vocês algo raro e único. Mesmo gêmeos, olha ali, pergunta para a mãe. Cada um é especial, tem uma característica. Isso é muito importante você trazer à sua mente, que dentro de 7 bilhões ou mais de habitantes nesse planeta, não há ninguém igual a você. E ele declarou amor sobre você. E digo mais, ele conhece você muito mais do que propriamente você. E é por isso que ele determinou todos os seus dias na sua vida. Quando você foi criado, ele já sabia quem você é. E aí vem a pergunta mais importante dessa ministração: se ele planejou tudo isso para mim, se ele disse que eu sou amado, se ele disse que eu tenho um valor de um tesouro, se ele criou cada um de nós, se ele sabe a quantidade de fios de cabelo que nós temos, por que eu não vivo o que ele planejou para a minha vida? Eis aqui a verdade que pode mudar a vida de muitos que estão nessa igreja e em outros lugares. Sabe? Eu refleti sobre isso e tentei buscar algumas verdades do que acontece para nos desviarmos tão facilmente daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Primeiramente, a gente não compreende os planos de Deus. E por falta de compreensão, tomamos outros caminhos. A palavra diz em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, Karina teve uma experiência esses dias, ou algum tempo atrás, no seu trabalho, na qual ela tinha que sair do trabalho dela e levar meu filho na fonoaudióloga para um tratamento de ajuste de algumas questões que ele tinha que eram importantes. E a idade que o Caio tem, é mandatório que isso seja feito agora, porque se passar mais um ano para corrigir isso, é muito difícil, né?
Então é importantíssimo que ela saísse na hora do almoço, fosse lá do outro lado da cidade, numa fono, para ter esse atendimento, voltasse. Isso estava gerando um desgaste muito grande no trabalho, as pessoas estavam reclamando porque ela era da área da saúde. Apesar dela ter direito de fazer isso, houve um levante de várias pessoas que começaram a acusá-la de sair na hora do almoço, que você pode fazer o que você quiser. E aquilo que parecia ser um grande transtorno, um grande levante de Satanás, e tem a ver com esse versículo de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se transformou numa fono próxima ao trabalho dela, que nós não conhecíamos e não tínhamos a menor ideia da eficácia desse tratamento. E o que aconteceu, que ela, por ter a possibilidade de escolher essa fono próximo do trabalho dele, por pressão que ela vinha sendo exercida sobre ela, o que nos trazia um desconforto, uma vez que a fono original era muito boa, nós acabamos levando para essa outra moça. O que aconteceu foi que lá, o Caio, de uma maneira sobrenatural, teve um avanço significativo. Sabe o que isso significa? Por mais que as pedras apareçam, por mais que o caminho pareça ter sido fechado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui deve ser lembrado diariamente, quando vocês passarem por suas lutas e dificuldades. Não há plano dele que possa ser parado. O rio de água viva vai encontrar uma maneira que o inimigo não sabe como parar ou não tinha planejado. E muitas das vezes, as situações criadas pelo inimigo serão usadas em seu favor, pelo poder de Deus. Eu posso mencionar... Cadê meu amigo Fabiano? Já foi? Mas você ficou. Voltando lá em novembro, nos tempos do EDD, eu quero ser bem breve nesse testemunho, mas ele é importante. Eu entrei aqui muito bravo, naquele sábado de manhã. Naquela semana eu tinha uma viagem para Buenos Aires, um projeto que ia me dar uma exposição profissional, uma oportunidade que minha chefe me deu. Falou: quem vai para esse lugar porque vai ter uma exposição, seu nome vai estar em destaque. Karina vinha orando por isso há algum tempo já, né? E tudo aconteceu. E a viagem estava marcada para domingo, o segundo dia do EDD. E naquela semana meu pai piorou muito dos problemas de saúde que ele estava tendo. Até que na sexta-feira, às 5 da tarde, minha irmã me liga e diz que meu pai tinha sido entubado e que a situação era muito grave. Meu pai é um machadinho, para quem não conhece, aquele que estava dançando, que ficava aqui, né, adorando a Deus. E eu sabia que aquilo era um problema sério, porque eu tinha que ir para a Volta Redonda acompanhá-lo e tinha que abrir mão da oportunidade profissional que eu tive. E aquilo me causou uma irritação muito grande, porque eu não entendia o propósito daquilo. Se me foi dada a chance de ter uma exposição profissional, por que depois tinha sido tirada essa chance? Enfim, eu vim para o EDD no sábado, mas antes do sábado, na própria sexta, eu tive que ligar às 5 da tarde para minha chefe para cancelar tudo. E ela falou: não, cuida do teu pai. Mas eu sabia que aquilo teria um impacto na minha questão profissional. E eu vim para cá no sábado realmente muito irritado, e questionando Deus sobre por que ele tinha feito aquelas coisas. E o sábado inteiro eu vi aqueles dois pastores ministrando aqui, e eu estava ali muito azedo, e eu falava: cara, o que esse caipira está falando aí? Um monte de besteira aí, não tem nada que eu já me saiba. Provavelmente da forma que alguns de nós já sentamos aí e nos colocamos nessa posição endurecida. E transcorreu aquele primeiro dia, foi difícil, até que veio o segundo dia. E no segundo dia, quando chegou o momento do lava-pés aqui, coisas extraordinárias aconteceram, sabe? Quando os discípulos se juntaram com seus filhos, enfim, os discipuladores com seus filhos, veio um nó na garganta tão forte, mas tão forte, daquilo que a gente estava vivendo aqui. Eu te digo que um dos mais fortes que eu já vivi nessa igreja, isso é uma experiência pessoal que eu estou tendo, eu não sei como foi o EDD para você, mas foi um negócio tão forte. E ali eu comecei a entender que Deus não responde às suas perguntas,
suas perguntas absurdas. Às vezes ele vem de uma forma completamente diferente. E ele foi me desmontando com aquele nó na garganta. E houve um momento que eu não aguentei. E o nó caminhava para um choro. Na altura, e eu saí caminhando apressadamente na altura daquela porta. Quando veio alguém correndo desesperado. Eu não sabia quem era. Eu vi alguém se aproximando. E de repente aquela pessoa me deu um abraço. E aquele abraço foi o suficiente para aquele choro da alma sair. E à medida que eu chorava, ele entregava algumas coisas sobre o meu pai. E aquilo foi muito forte, mas mais forte ainda, porque a pessoa que me deu esse abraço foi o Fabiano. Alguns de vocês podem não conhecer o Fabiano, mas o Fabiano foi alguém que viveu uma experiência sobrenatural no encontro com Deus. Fabiano, certo, apóstolo? Sempre é o nome. Fabiano, né? Então, Fabiano era alguém que tinha uma resistência à minha pessoa. Ele não gostava de carioca, ele não gostava de sotaque, ele não gostava de nada que era do Rio. E eu fui o cara que abria a administração no encontro de Deus, com Deus no ano passado. E ele quase saiu correndo, foi embora. O pessoal que segurou ele falou: não quero ficar aqui com esse cara não. Ele tinha uma resistência muito grande a mim. E naquele final de semana, mesmo sem eu saber do que tinha acontecido durante minha ministração, Deus foi colocando no meu coração um interesse por aquele homem. E eu fiquei cercando ele, eu olhava para ele, eu ficava acompanhando cada movimento que ele tinha, a falta de reação às ministrações mais fortes naquele lugar, ele não reagia. Até que houve o batismo com o Espírito Santo, e naquele momento eu não consegui me conter. E eu fui até ele e coloquei a mão no peito dele, sem autorização, ele estava de olhos fechados, e eu orei por aquele homem, uma oração simples, e me retirei. Passado aquele momento, me retirei lá para trás. O Fabiano vem na minha direção com o dedo apontado no meu rosto e fala assim: foi você que orou por mim? Eu falei: foi. Quero te dizer que ano passado eu não vim para esse encontro por sua causa. E esse ano eu quis ir embora na hora que você começou a ministrar. Quando eu comecei especificamente a falar das nojeiras, da podridão da minha vida anterior, quando eu era um jamuzeiro. Mas eu vim aqui para te dizer que no momento que você colocou a mão no meu peito, o lugar que você colocou a mão ficou gelado, congelado. E está congelado até agora. Eu não senti nada, mas Deus de uma maneira muito especial usou alguém que ele não esperava, alguém que ele rejeitava, para entregar uma verdade para ele. E de uma maneira sobrenatural, eu naquele final de semana estava aqui, e Deus usou exatamente o Fabiano para trazer o conforto e abraço que eu precisava. Se isso não é tremendo e sobrenatural, eu não sei o que é. Naquela noite, eu comprei a passagem, fui para a Volta Redonda. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer uma coisa: a partida do meu pai, o velório do meu pai, eu não fui a muitos velórios, mas havia uma paz, eu vou dizer, mas não é. À noite estávamos sentados, comendo uma pizza na casa da minha mãe, e ríamos de situações que tínhamos esperado, vivenciado em família, com uma paz extraordinária. E as pessoas que batiam a porta da nossa casa, cada uma que entrava, vivia ela e meu pai sozinhos, os dois com 90 anos. Ela não, tá? Ela é mais nova. Deus colocou pessoas tão especiais, anjos que não se encontram hoje em dia, pessoas que cuidavam deles. A gente sabe que hoje em dia não existe isso. E naquela noite, após várias dessas pessoas terem chegado e testemunhado e nos mostrado o quanto Deus tinha cuidado deles, bate uma última. E eu me lembro dos 3 toques na porta, e quando a gente abre, entra uma senhorinha puxando a perninha, chorosa: ai, seu machado partiu. E ela sentou na mesa e começou a contar algumas lamúrias. Eu falei: senhora, creia em Deus. Eu nem terminei a frase, ela levantou com o dedo no meu rosto e falou: jovem, eu sou serva do Deus vivo. Acordo às 4 da manhã, oro todos os dias, das 4 às 6 da manhã. Sou mulher de Deus. Virou para o meu irmão e começou a profetizar na vida dele. Foram tantos mimos, tantos detalhes do cuidado de Deus,
aquele homem que mesmo cheio de defeitos, creio que está na glória vivendo com Deus. E eu comecei a entender que minha presença naquele lugar era necessária para guiar todo aquele ambiente e mostrar para meus pais, para minha mãe, para os meus irmãos, que aquele era um momento de despedida. Mas mais do que um momento de despedida, era um momento de celebração de uma vida que no seu final terminou a corrida em grande estilo. Algumas das vezes a gente não entende o propósito de Deus para nossas vidas, mas você precisa confiar. Você precisa, como eu ouvi, queimar os seus barcos nos cais e confiar o destino a Deus. Quantas vezes nós guardamos o plano B para que se o plano A não der certo? Porque não confiamos, porque não acreditamos. Nós precisamos entregar para Ele o destino da nossa vida. Precisamos aceitar o propósito que Ele tem para nossas vidas. Precisamos nos ver livres das mentiras, da falta de identidade, de orfandade. Eu te digo, para encerrar, há um grupo de pessoas nessa igreja muito incomodado, mas não com a liderança, incomodado, porque esse grupo está ansiando pelas coisas do reino que estão disponíveis já aqui nesse lugar. Há um grupo de pessoas nessa igreja que está aberta para receber outras, ou para contagiar outras, para trazer cada vez mais as verdades do reino para essa terra, para mostrar para você o que significa a identidade do Pai, para você entender como é que isso funciona até você internalizar, para você entender o que o medo tem feito nas suas vidas e como remover o medo. O último versículo que eu queria mencionar é que Deus proveu para você um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Veja, isso é como uma receita. Toda vez que nos é tirado um desses ingredientes, Fernanda, escute bem, tendemos a substituí-los por um outro ingrediente. Muitos de nós nos foi tirado o poder quando era criança, por pais opressores, ou pais que não transmitiram amor, ou pais que não souberam passar as verdades da sua vida. E muitas das vezes quando você vê alguém que é agressivo, violento, na verdade, isso é um muro que ele construiu, porque lá no passado lhe foi tirado o poder, e ele tem medo, e o medo fez com que ele ficasse agressivo. As drogas, há um gatilho na vida de cada um que vive nas drogas, é um ciclo. Não vamos entrar em detalhe, é só para finalizar. O crime, as drogas, são gatilhos. Em determinado momento dessa situação que você está vivendo, você não sabe como lidar e você faz assim: eu sei para onde eu vou para um lugar onde isso não existe, onde a pressão não acontece, onde eu me sinto livre. E alguns desses gatilhos te levam para pornografia, abuso, drogas, entre outros. Você precisa conhecer uma verdade que está disponível, que há um Deus Pai, protetor, provedor, que há um Jesus, companheiro e mediador, e que há um Espírito Santo que te ensina e orienta. E se você traz isso para a verdade da família, você tem um Pai nessa terra que é protetor e provedor. Alguns não tiveram e enfrentam problemas sérios até hoje. Você tem um irmão que é o mediador, o irmão mais velho que cuida de você. E quando você machuca seu joelho, como o Tiaguinho machucou essa semana, ele não corre para o pai, ele corre para a mãe, porque ela é a que consola e dá ensino. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. E eu creio que essa igreja vai ter muitas pessoas curadas, com as ferramentas que estão disponíveis, com a ferramenta que Deus já disponibilizou. E nós vamos entender que cura e libertação não é só expulsar demônio, mas existem mentiras que precisam ser arrancadas e substituídas por verdades. Uma casa vazia, ele sai e depois volta com mais 7.
Não adianta expulsar só demônios se a verdade sobre você não for estabelecida e dita. Quem é você? Sua identidade de Pai, Jesus e Espírito Santo. Eu creio que essa é a palavra para hoje. E apóstolo, não é pelo pastor, não é por mim que estou ministrando. Eu queria terminar chamando o louvor aqui para cima e trazendo um apelo para a igreja. Se essa palavra trouxe para você uma necessidade de identidade, uma necessidade de se reconectar com o propósito da sua vida, uma necessidade de cura, uma necessidade de transformação, se o amor precisa estar fluindo no seu coração, se você sentiu alguma verdade que foi falada aqui, e não por minha causa, porque eu já terminei o que tinha que ser entregue, eu convido você a vir aqui na frente e conversar pessoalmente com Ele, com Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, e perguntar para Ele qual a verdade que Ele tem para a sua vida, qual a mentira que precisa ser retirada, qual o propósito que eu preciso conhecer para mudar minha vida. Se você sentiu, vem aqui na frente e traga isso para o seu coração. De alguma maneira Ele vai trazer isso para você.